Muita gente usa o transporte por aplicativo, mas e quando o passageiro é um adolescente, hein? Como garantir a segurança do menor de idade? Um grande aplicativo liberou em todo o Brasil uma função importante. Os pais podem supervisionar melhor as viagens. Eles vão receber notificações em tempo real e ter o número telefônico do motorista, por exemplo. O recurso de segurança é voltado para jovens de 12 a 17 anos. Quem chega para explicar melhor essa ferramenta e também dar outras dicas de segurança é o André Santos, que é delegado de polícia, especialista em segurança pública e presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Eu acho que é um tema importante, uma vez que é uma tendência cada vez maior das pessoas usarem esse tipo de transporte. Antes da gente falar das novidades, hoje em dia, quais são os principais problemas envolvendo essa faixa etária, pessoas de 12 a 17 anos? Olá, Kelly. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O tema é de extrema relevância, sim. Nós temos hoje a utilização constante dos aplicativos de transporte. E nesse caso específico, nós temos o lançamento por um desses aplicativos de uma ferramenta que traz alguns mecanismos de segurança para a utilização desse aplicativo, né? E direcionado para a proteção de uma faixa etária, ou seja, de um público-alvo que seriam os adolescentes, né? Obviamente, aqueles que passaram ali já da infância, passaram dos seus 12 anos de idade, entre 12 e 17 anos é o recorte que a ferramenta estabeleceu para a utilização desses mecanismos de segurança. Portanto, é uma fase em que os jovens estão passando a sair de casa sozinhos, tendo a confiança dos seus pais, dos seus familiares, para poder se deslocarem para a escola ou até mesmo para alguma outra atividade de lazer. E nessa circunstância, nós temos agora a possibilidade dos pais fazerem o acompanhamento em tempo real desse deslocamento. Portanto, acreditamos que é uma iniciativa muito importante e que pode fazer frente aí até mesmo para a sensação de segurança dos pais em relação aos seus filhos. Pois é, doutora, eu estava vendo aqui, entre as novidades, tem um item que eu achei interessante, que são sensores e dados de GPS que vão ser usados para identificar se teve alguma mudança do trajeto ou então alguma parada que não estava programada, uma parada de forma inesperada. Ou seja, os pais vão saber na hora quando isso acontece. Agora, sabendo disso, tem algo suspeito, o que os pais podem fazer? Tentar ligar primeiro, obviamente, para a pessoa, para o adolescente que está no carro. E se não conseguir, doutor, qual que é a orientação? Perfeito. Nós temos os mecanismos fixados pela ferramenta de... Primeiro, assim que o adolescente solicitar o serviço, chegar uma mensagem para o pai, né, ou para a mãe, enfim, para o familiar que for cadastrado. E aí já vai ter ciência de que aquele adolescente está fazendo utilização do aplicativo. Essa mensagem vai indicar o motorista, ou seja, o número do seu telefone e dados do veículo cadastrados na plataforma do aplicativo. Com base nessa informação, nesse primeiro momento, para esse exemplo que você deu, Kelly, nós temos aí o número de telefone do próprio motorista, correto? Então, além da ligação para o seu próprio filho, temos a possibilidade de uma ligação para o próprio motorista, para identificar ou até mesmo para entender se essa pessoa prestadora de serviço atenderá o telefone ou não. E a partir dessa checagem inicial, nós temos um segundo passo, que pode ser até mesmo a busca, as ligações pertinentes para as forças de segurança, no caso, Polícia Militar, 190, ou Polícia Civil, pelos seus canais. Ou até mesmo um deslocamento, né, a depender de não conseguir fazer contato com o adolescente, não conseguir fazer contato com o próprio motorista do aplicativo, um deslocamento
daquele pai ou daquela mãe ou do familiar a uma delegacia de polícia. Sim, a gente lembra, inclusive, algumas funções estavam disponíveis para alguns municípios, mas agora tudo foi ampliado para o Brasil inteiro. Por isso que é importante aqui a gente passar as orientações. Uma delas, por exemplo, é a gravação do áudio durante a corrida. Então, os pais vão poder monitorar também esse áudio. E uma coisa interessante, doutor, é um código, né, que vai ser enviado e o adolescente só embarca depois da confirmação desse código, né? Exato. Nós temos, então, mais 2 mecanismos, né? O primeiro mecanismo, nós já dissemos, né, que é justamente o fornecimento desses dados diretamente para o controle dos familiares. O outro mecanismo, um código para que seja autorizada essa viagem por esse responsável do adolescente. E o outro mecanismo que pode ser a gravação de áudio dentro da própria plataforma do aplicativo. Um áudio gravado ali por aquele adolescente e de acordo com sua percepção, se entender que algo está errado naquela viagem, poderá gravar um áudio ali pelo próprio aplicativo e o que fará com que os mecanismos de controle lancem o alerta aí para os responsáveis. Então, são ferramentas interessantes, mecanismos interessantes para buscar entregar um pouco mais de segurança durante essa viagem. A segurança é fundamental, ainda mais tratando de filho. Nossa, tem que ter a segurança máxima, vamos colocar assim, né? Claro que os riscos sempre ocorrem, né? Mas se algo errado acontecer, doutor, qual é a responsabilidade do aplicativo? Olha, nós temos um arcabouço jurídico que pode levar à responsabilização com relação ao próprio prestador de serviço ou até mesmo ao aplicativo por algum desvio em relação aos aspectos jurídicos desse contrato, porque cada viagem que se faz, há ali um contrato não escrito, a princípio, com cláusulas definidas que sejam entregues a ambas as partes, ou seja, aplicativo e cliente, mas há um contrato, sim, e isso é previsto pelo nosso ordenamento jurídico, e nós temos aí as cláusulas que podem ser posteriormente buscadas perante a justiça. Mas o que é interessante também destacar é que esse mecanismo de segurança pode apontar problemas durante a viagem de fatores externos, ou seja, algum crime que venha a ser praticado tanto contra o próprio motorista do aplicativo e adolescente. Então, nós não estamos falando aqui especificamente de uma responsabilização de um prestador de serviço diretamente, mas de uma possibilidade de proteção prevendo hipóteses externas, como um roubo ou como uma possibilidade de ambas as partes serem vítimas. Então, nós teríamos ali aquele prestador que está concentrado no seu trabalho e, de outro lado, uma adolescente, e ambos podem ser vítimas e que essas mensagens podem chegar diretamente para um terceiro, que seria o responsável pelo adolescente. Então, nós temos aí uma possibilidade interessante de analisar eventual problema que venha a ocorrer durante a viagem. Até porque em São Paulo, por exemplo, né, doutor? Os motoristas já até falam, em alguns trechos nem deixa o celular à mostra. Se for à noite, então, esconde ali a parte da luz, porque está muito perigoso, né? Mesmo com o vidro fechado, as pessoas conseguem assaltar. Se estiver andando na rua, então, à espera do motorista também, muita gente às vezes passa de bicicleta e consegue levar o aparelho. Então, é uma situação para ficar realmente bem atento. Perfeito, perfeito. Então, dentro dessa possibilidade de ser vítima de um crime, nós temos aí um mecanismo de segurança tecnológico que pode indicar a ocorrência de fatos dessa natureza, né? Então, é bem possível hoje que alguém que esteja em um veículo, eu agora, nesse momento, por exemplo, estou dentro de um estacionamento, né? Obviamente cercado aqui pelas
pelas minhas precauções de segurança, mas no dia a dia, na rua, nós temos possibilidade sim de sermos vítimas de um crime patrimonial, ou seja, uma tentativa de roubo, ou até mesmo consumação de um roubo, subtração dos aparelhos enfim, uma gama de possibilidades de crimes, e que qualquer iniciativa, principalmente pelas empresas, é muito bem-vinda para auxiliar os órgãos de segurança pública, que têm a responsabilidade pela segurança pública, mas todos nós podemos contribuir para a segurança pública, inclusive empresas. Isso é muito importante. Com certeza, a gente segue sempre acompanhando também as novidades, porque a segurança é fundamental. Doutor, muito obrigada pela explicação, pela participação. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Obrigada mais uma vez.